Olá, este é o Visão OCI, realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem o objetivo de conversar sobre o universo da comunicação. Sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui nós trazemos os destaques do portal OCI. Oi, Carolina. Bom dia, professor. Ou boa tarde, ou boa Boa noite. noite. Bom, vamos lá. O tema de hoje é cultura e memória institucional. Um tema que já abordamos em episódios passados, acaba sendo um pouco recorrente porque tem bastante alimentação no observatório sobre o tema e também é um assunto que vem permeando aí a nossa realidade. E para isso nós trouxemos dois artigos, deixa eu pegar aqui na minha colinha. O primeiro, que é da Maria Aparecida Dutra, que tem o título O Desafio de se Transformar uma Cultura Organizacional, e o segundo da Carolina Cook, que tem o título Inovação. A memória empresarial pode contribuir nos processos. Bom, professor, segundo a Maria Aparecida, a cultura ela tem muito a ver com o sentimento de pertencimento das pessoas, mas também tem a ver com a credibilidade, o sentido e o entendimento dessas mesmas pessoas em relação aos discursos e às ações da organização. Muito disso, segundo a autora, vem da alta gestão. Então, muito da cultura ela vem do tom do topo. Nesse sentido, para o senhor, qual que é o papel dessa alta gestão nessa construção de cultura organizacional? Papel crucial, fundamental, né? De inspiração. Nós falamos em programa anterior de valores e de princípios, e isso vem lá do topo. É claro que, falando de empresas familiares ou de pequenos negócios, isso está mais próximo, né? Ou de empresas mais jovens, isso está mais próximo no tempo. É, a gente sempre se coloca aqui na posição de quem avalia ou dá consultoria para empresas, né? Então, no observatório, a gente tem essas duas visões. E a Maria Aparecida Dutra, ela é da área do direito. Então, isso é muito interessante, porque esse aporte transdisciplinar, que é a nossa marca também, é marca do nosso indicador de transparência, porque não tem um dono da transparência, do conceito de transparência, ou da realização, ou da gestão transparente. Isso vai depender de administradores, vai depender do jurídico, vai depender da comunicação, fazer o seu papel, que é o que a gente vem lutando aqui para participar, não como só quem escreve sobre, depois das coisas feitas, mas quem também ajuda a pensar antecipadamente em imagem e reputação. Então, é fundamental a atuação dos líderes, dos fundadores. E eu queria também ouvir você, porque ela fala em cultura organizacional e é alguma coisa que você tem bastante para dizer. Sim, eu concordo muito com o que ela fala sobre, primeiro, as pessoas se identificarem e se sentirem pertencentes. A cultura, para fazer sentido, ela precisa ter pertencimento das pessoas, senão não faz sentido, né? A cultura, ela fala muito sobre isso, que é sobre pessoas, né? E não tem como uma cultura existir se eu não tenho pessoas ali participando e conjugando juntas ali de hábitos, crenças, ações, artefatos, enfim. Então, eu compactuo muito com ela nesse sentido de colocar as pessoas nesse papel central, né? E dentro da organização, eu vejo, também concordo com ela que no sentido de ver que a alta gestão, não só a alta gestão, mas a alta e a média gestão tem papéis fundamentais para essa reverberação da cultura. Porque de nada adianta eu ficar ali no nível do discurso e não ter atitudes, é,
condizentes com a cultura, condizentes com aquilo que eu quero que seja perpetuado dentro do composto cultural, os princípios, os valores. Então, para mim, não, principalmente dentro de uma organização, não existe cultura se eu não tenho uma série de exercícios, de hábitos, de condutas, né? E tem aquele ditado que o conselho, como é que é? O conselho influencia, mas o exemplo arrasta. Vou saber ao certo. Ótimo, ótimo. E é sobre E isso, a cultura é sobre isso, né? Não adianta eu ter um discurso muito bonito se a minha prática não é condizente, se a minha prática não é parecida, não é realizada a partir desse discurso, se ela não combina, né? E para o colaborador, para a pessoa de uma forma geral, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta muito mais. Eu brincava quando eu era consultora que visão, missão e valores não tem que ser uma plaquinha pendurada no meio da sala para as pessoas decorarem, muito pelo contrário, nenhum colaborador tem que saber aquilo de cor, mas a pessoa precisa aplicar tudo aquilo, né? E eu brincava muito nos projetos de integração de que eu fazia questão de não decorar, porque eu não preciso decorar, eu preciso explicar com as minhas próprias palavras o que é aquilo e eu preciso viver aquilo, senão não faz tem que, vi- sentido. tem que viver aquilo. É Exato. interessante, nós temos uma colaboradora no Observatório, que é a Valesca Petec, e ela fala de gestão de gente. E ela fala muito de recrutamento e seleção. Então, é uma norma básica, né? Você quer entrar para uma empresa, você vai olhar para a empresa antes, procurar saber tudo sobre ela, e talvez você descubra que ali tem um caldo cultural que te fala de perto. Talvez esse vínculo empregatício gere mais empenho, mais duração no tempo, do que se você simplesmente está passando por ali, não tem nada a ver com aquele lugar, né? É claro que tem que ter todo o esforço da empresa trazer esse novo colaborador à cultura, apresentá-lo e introduzi-lo, né? Mas essa pessoa só vai se sentir em casa, entre aspas, se realmente aqueles valores baterem com aqueles que ela também acredita na vida, né? Sim, e aí a área de employer branding está super em alta justamente por isso, né? Hoje eu preciso apresentar muito bem a empresa, o que ela é, qual que é a vivência, qual que é a cultura, qual que é a realidade, até porque eu passo muito mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa, né? E ainda mais pensando nessas novas gerações que estão se inserindo no mercado de trabalho, é, que para elas esses elementos, essa identificação, esses atributos intangíveis são fundamentais para fazer sentido o Sim, trabalho, né? porque não é mais uma busca de emprego como de 40 anos ou 30 atrás. É completamente diferente. Tem o trabalho remoto, não é, a empresa não é, pode não ser aquele lugar, como a gente conhecia. Embora haja um esforço hoje acontecendo em grandes empresas, é, é, pedindo que as pessoas voltem. Muitos jovens não querem voltar a uma situação de escritório e tal. Então, isso é um debate, é mais um desafio para os gestores, quando eles, digamos, precisam que as pessoas estejam lá, naquele lugar, mas esse casamento entre o que a pessoa quer para a vida dela, para o trabalho dela, com o lugar onde ela está inserida, é fundamental. Sim, é fundamental. Professor, eu vou pedir meio minuto só para beber um copo d'água, a gente já volta. Ok, até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém.
Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltando então para o nosso tema hoje, memória e cultura organizacional, vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a Carolina Cook para fazer a próxima pergunta, então. Professor, como que a conscientização sobre os valores e os princípios organizacionais pode influenciar a forma como as empresas utilizam a memória empresarial, não só para a cultura, mas também para impulsionar a inovação nos seus processos e produtos? Bom, é uma provocação o texto da Carolina Cook, né? Por quê? Porque ela lida. Aliás, é muito interessante, a Carolina Cook é historiadora. Então, nós hoje estamos com um programa transdisciplinar mesmo, né? A Dutra de Direito e a Carolina Cook de História. Então, a gente pensa em história sempre olhando para os fatos que já aconteceram, né? A gente olha para o passado. Quem conhece bem o passado compreende muito bem o presente. A questão quase psicanalítica, né? Você tendo essa bagagem, inclusive os filmes de ficção abordam isso, né? Eu me lembro do Blade Runner, né? Como é que você conseguia uma atitude mais parecida com o comportamento humano de uma máquina, implementando memórias afetivas. Então, fotografias, parentes, vozes, músicas, lugares, cheiros. Então, com a implementação disso um autômato, poderia chegar à emoção humana. É muito interessante isso. Então, o passado de fundamental importância. Quando a gente fala de organização, e nós temos batido nessas teclas nos últimos quesitos, falando em princípios, em valores, e ainda vamos falar mais um pouco, casa muito bem com o trabalho da Carolina, que ela está especializada nisso. Aliás, a coluna da Carolina Cook é recheada de exemplos, cases, que ela mesmo fez em empresas. Muito interessante. Todo dia 2 tem uma coluna nova da Carolina Cook. Agora, ela faz uma provocação aqui. Como é que você faz esse arco do passado e com inovação? Inovação é um, tem um sabor de futuro, né? É aquilo que não existe ainda. E eu sempre lembro do impulso, que até no outro trabalho que eu realizei, eu relacionei o artista, o inventor, o pesquisador dentro do laboratório, né? E o empreendedor, sobretudo o pequeno empreendedor. Eu encontrei um traço em comum desses 4 perfis, que é uma ousadia e uma perseverança, às vezes até uma teimosia, uma crença ferrenha naquele invento, naquele
naquela hipótese, naquele objetivo de pesquisa, né? E naquela obra artística. Isso fica mais fácil de entender pensando na obra artística. O quadro, a poesia, a música, que jorra. Esse é um termo que aparece também nas entrevistas que eu fiz. Jorra. O artista não comanda, né? É claro que existe o Tom Jobim falava da encomenda, né? A encomenda é fundamental. Claro, você tem que produzir uma trilha para um filme, você é um compositor, ou para um comercial, né? Você tem um prazo, você tem um tempo, e você tem que trabalhar dentro daquilo. Então, você coloca a criatividade a serviço aí de um objetivo industrial, de um objetivo de negócios. Então, fica mais fácil entender. Quando não é assim, a encomenda, o artista está trabalhando para si. Ele é a expressão da captação daquilo que ele está sentindo no momento que ele coloca numa tela, que ele coloca no papel, né? Isso é muito parecido com o sujeito que vai empreender um, um carrinho de pipoca, entendeu? Então, o sujeito vai dizer, não, você não vai vender pipoca aqui nessa praça, ninguém passa aqui nessa praça. Desiste. O cara diz, não, eu vou para lá com o carrinho de pipoca, entendeu? E daqui a pouco ele cria um lugar ali que as pessoas encontram o pipoqueiro. A vontade de fazer, o risco, inclusive. Então, a inovação é isso. Ela é uma aposta num novo produto, num novo sabor, numa nova forma de apresentar uma embalagem ou o produto. E essa palavra, hoje em dia, está correndo o risco de ficar muito desgastada. Nós já falamos disso aqui, né? Inovação o tempo inteiro. Isso também não é novidade. Toda a indústria ela se baseia em lançar um novo produto. Eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica está pensando numa nova apresentação. O produto é injetável, mas ele também é cápsula, ele também é pomada, ele também pode ser um spray. Enfim, você está sempre inovando. Você tem embalagens com 50, mas também precisa ter embalagem com 5, porque o médico vai prescrever tratamentos curtos. Enfim, inovação é a mãe do caminho da humanidade. Entendeu? Não dá muito para aprisionar. É claro que você coloca no departamento de pesquisa e desenvolvimento pessoas que são estudiosos, que são cientistas, no caso da indústria química, estão pensando em novos compostos. Enfim, tem um filme interessante sobre a Nike, né? O nome do filme é Air, conceito de... Depois veio Air Jordan, o tênis e tal. É muito interessante ver ali algumas conversas sobre o que o produto tem que ter para o esportista, o apelo de moda. Enfim, é muito interessante. E a Carolina nos faz uma provocação muito bem resolvida no artigo dela, na coluna dela, desse salto da memória empresarial, tudo aquilo que é valor, já para a inovação. Muito bem, professor. Ficou muito mais claro agora. Vamos aproveitar, beber mais um pouquinho d'água e a gente volta para o terceiro bloco falar um pouquinho do índice de transparência ativa? Sim, já, já. Vamos lá, até daqui a pouco. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça,
Acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Vamos falar agora de índice de transparência ativa, professor? Bom, nós estamos ainda dentro da propaganda institucional. E o próximo quesito é o 4.7, responsabilidade social empresarial, né? O RSE, uma sigla que se consagrou. Como nós estamos falando de propaganda institucional, a gente está preocupado aqui com a responsabilidade social empresarial explícita, aquela que é explicitada e é contada para o público que está aí assistindo, acompanhando a organização. Então, é diferente das ações dentro de casa, que afetam diversos departamentos. Voltamos a falar de sustentabilidade, tendo em vista o uso dos recursos. E quando a gente fala da responsabilidade social explícita, é o que a gente vai contar para o público a partir dessas ações. Então, já está claro, até aqui nós já falamos algumas vezes, que o que se faz não pode estar divorciado do que se conta. Então, aquela ideia que já houve, né, da propaganda enganosa, ou da propaganda que ilude, ou da propaganda que só nos capta, e às vezes nos engana. Claro, nós não vamos demonizar a propaganda de forma alguma, mas já se pensou também na ideia de RP, o tal da assessoria de imprensa, para contar só o que é bonitinho, o que é agradável, o que faz bem aos ouvidos de quem vai ouvir. Isso passou, essa época, edulcorada para uma relação de verdade. Não há outra forma. O Marcelo Fischer, que é nosso diretor executivo no Observatório, ele bate muito nessa tecla, na questão da verdade, o que se faz, o que se fala. E no índice de transparência ativa, nós reforçamos muito esse aspecto. Então, aqui, esse quesito é para o auditor, o consultor, verificar o que é que está sendo dito sobre isso. Mesmo que seja pouco. A empresa começou a fazer agora alguma coisa? Muito bem, ótimo. Não dizer mais do que é, né? E nem dizer aquilo que não é. Esse é o quesito. E aí, na sequência, o 4.8, que fala sobre responsabilidade civil. Isso olha, pessoal, em tese, esse quesito deveria vir antes, porque é muito anterior à responsabilidade social, como a gente tem ouvido falar desde a governança corporativa, desde 2002, né, com a lei Sarbanes-Oxley.
eu já havia citado também a Eco 92, nós estamos falando de coisas que têm 20 ou 30 anos, mais de 20 ou mais de 30 anos, mas a responsabilidade civil tem 200 anos. Vamos pensar aqui no Banco do Brasil, vamos pensar nas organizações que têm 200 anos aqui, né? O Barclays Bank, lá que também já passou dos 200, enfim. A responsabilidade civil é crucial, inicial. Você tem responsabilidade civil numa organização por todos os seus funcionários, por todos os que adentram as suas dependências, e isso então vai incluir os clientes. Você tem uma lanchonete, o cliente entrou lá dentro. O que ocorrer lá dentro com ele é responsabilidade sua, civil. Se tiver um acidente, se ele sofreu um ferimento, até se ele for agredido por um terceiro, você responde o que está acontecendo debaixo do teu teto. Mas, no índice, nós colocamos a responsabilidade social empresarial antes, porque é o que tem aparecido primeiro na cabeça das pessoas, né? Então, aqui, agora, didaticamente, nós apresentamos a responsabilidade civil, que normalmente é uma coisa de preocupação do jurídico, é uma coisa que não aparece em propaganda alguma, ninguém fala disso. É como seguro, né? É como fazer seguro, né? Nos países mais desenvolvidos, se faz muito mais seguro do que no Brasil. O brasileiro aposta muito de que não vai dar errado, né? E, e essa mentalidade nós temos que ir mudando aos poucos, né? A questão da responsabilidade é fundamental e a responsabilidade civil ela é zero, ela vem antes de tudo mais. Então, esse quesito está aí para que a gente verifique se a empresa pensa nisso, está ciente disso e tem o que mostrar caso seja necessário. Muito bem, professor. Chegamos ao final de mais um programa. Passou muito rápido. Mais uma vez passou Sempre muito é. rápido. O que é bom, né? Porque o assunto fluiu bastante. Nós vamos explorar todo o manual aqui. É claro que não dá para esgotá-lo, mas a gente procura aqui dar as ideias gerais de cada quesito. Bom, mais uma vez, muito obrigada, professor, pelo aprendizado e pelo conteúdo. A você que nos assiste, muito obrigada. Participe, comente, seja no LinkedIn, no YouTube, nas próprias plataformas da Mega Brasil que veiculam o nosso programa. Comente, coloque lá sua observação, sua dúvida, que nós estamos atentos para poder conversar com você. E nos vemos no próximo. Não vou nem dar tchau, vou falar um até breve. Isso, e eu sou muito grato a você, Carolina, que faz a pauta, isso é muito importante, organiza esse nosso conteúdo. No portal nós temos muito conteúdo, como eu disse, muito conteúdo da Carolina Cook, muito conteúdo da Maria Aparecida Dutra, e buscar esses conteúdos, organizá-los, é uma coisa que torna, então, o programa assim fluido, que passa rápido. Eu agradeço, então, a você, agradeço a todos que assistiram e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.